Salve, salve, torcida, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, o Vascão vai jogar amanhã contra o CSA, se prepara para essa partida importantíssima. Vamos falar da tabela da Série B e como que está a classificação. Ontem aconteceu um resultado muito bom para o Vasco, vamos falar desse assunto, vamos falar também de reforços, hein? O Vasco contratou um reforço aí pensando no futuro, também já está mapeando o mercado para a próxima temporada. Vamos falar desse assunto, vamos falar aí também de uma baita polêmica que está acontecendo aí, novamente envolvendo o nome do Andrei Santos, né? O Flamengo estaria interessado no garoto. Vamos falar desse assunto e muito mais agora pra vocês, mas já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí pra você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Ficar sempre muito informado com as notícias e novidades do Vascão, meu amigo. Se você é vascaíno, aqui é o seu lugar, seja muito bem-vindo. Eu sei que também tem outros torcedores de outros times aí, Mulambo aí, tem a Roda aqui também. Valeu demais aí pela audiência, sempre aí assistindo nossos vídeos, né? Os caras, além de não ter estádio, também parece que não tem nem canal pra eles acompanhar, tem que assistir vídeo do Vasco, né? Mas é assim mesmo, né? Faz parte. Bom, pessoal, amanhã o Vasco vai enfrentar o CSA aí pelo Campeonato Brasileiro da Série B, jogo às 8 horas da noite. O Vasco aí que segue na quarta colocação na Série B com 42 pontos, viu uma grande possibilidade de retomar a segunda colocação, logicamente torcendo ainda por um tropeço do Grêmio. Ontem o Bahia jogou contra o Londrina, que então é o quinto colocado, e empatou o seu jogo, né? A distância do Vasco pro quinto colocado diminuiu um pouco, né? Chegou a 7 pontos, só que o Bahia não progrediu na tabela, e caso o Vasco vença o seu jogo amanhã, poderá abrir 10 pontos de diferença para o quinto colocado, dependendo ainda da combinação de resultados e, claro, podendo retomar a vice-liderança da Série B ou, quem sabe, voltar à terceira colocação. Em caso de vitória, o Vasco estará garantido, no mínimo, no terceiro lugar aí na Série B. Foi muito bom esse empate ontem do Bahia com o Londrina e agora a gente espera que o Vasco faça a sua parte, né? O Vasco que vem jogando muito mal quando está enfrentando adversários fora de casa. Vamos aguardar, ver como que vai ser a postura do Vasco amanhã. Se jogar como jogou em São Januário contra Tombense, vai amassar o CSA e vai conseguir os 3 pontos. É isso que a gente espera, né? Amanhã também vamos ter alguns desfalques e o provável time do Vasco deverá ser o goleiro Thiago Rodrigues, Matheus Ribeiro, Danilo Boza, Anderson Conceição, Edmar, o meio-campo com Yuri Lara, Andrei Santos, Nenê, muito provavelmente Gabriel Peck, Alex Teixeira e também o Raniel. Esse será o provável Vasco que enfrentará o CSA, precisando muito vencer esse jogo para, quem sabe, chegar o quanto antes mais próximo de voltar à elite do futebol, para acabar com essa agonia do torcedor, né? Deixa aí nos comentários qual é o seu palpite para o jogo de amanhã. Na minha opinião, vai ser 2-1 Vasco, vai ser um jogo difícil, mas o Vasco vai conseguir vencer. Bom, pessoal, agora vamos falar aí do mercado da bola do Vasco, né? A janela de transferência se encerrou e o Vasco que contratou 5 reforços, né, para a sequência da temporada, para o restante aí da Série B. Trouxe o Alex Teixeira, trouxe os atacantes Bruno Tubarão e também Fábio Gomes e os laterais Matheus Ribeiro e também o Paulo Vitor. Esses foram os reforços contratados pelo Vasco. O Vasco também perdeu alguns jogadores, né? Vários jogadores deixaram o Vasco. Ontem também foi confirmada a saída do MT para o futebol português e ele é mais um jogador que deixa o Vasco. Além da chegada de jogadores, o Vasco tenta resolver a situação de jogadores que ainda estão no clube para permanecer por mais tempo, né? Como é o caso aí da renovação de contrato do Andrei Santos. De acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, já está muito encaminhada a renovação de contrato do jogador. O jogador que ganha R$10 mil mensais irá passar a ganhar 180 mil por mês e tendo seu vínculo estendido até 2027. Infelizmente a gente não tem o número aqui da multa rescisória do jogador. Só que devido a esse imbróglio na renovação, esse impasse na renovação com o Andrei Santos, o nosso maior rival, o Flamengo, ficou de olho no jogador, tentou fazer uma sondagem aí analisando como que estava a situação para tentar contratar o atleta, né? O jogador que é agenciado pelos Bertolucci, empresa que tem uma excelente relação com a mulambada, e isso poderia atrapalhar muito os planos do Andrei Santos e, logicamente, do torcedor vascaíno, né? Só que, pelo que eu conheço do jogador, ele jamais iria vestir a camisa do Flamengo. Essa notícia aí foi trazida pelo Globoesporte.com, né? Que a gente sabe muito bem que eles cobrem tudo lá da mulambada, sabem tudo lá do clube do nosso maior rival, e eles não sabem nada do Vasco, né? O Lucas Pedrosa, pelo contrário, é um jornalista muito competente, vascaíno, sabe bem as coisas do Vasco e desmentiu essa informação. Diz que o Vasco irá continuar com o jogador, ele vai renovar o seu contrato, falta somente assinar. O torcedor vascaíno pode ficar tranquilo que o Andrei Santos não vai sair do Vasco e muito menos ir para a mulambada, né? O jogador com extrema identificação com o Vasco é vascaíno, não vejo sentido nenhum numa possibilidade dele sair do Vasco
para ir para a mulambada. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa situação aí envolvendo o Andrei, esses jogadores que chegaram, jogadores que saíram. Ontem o Vasco também acertou a contratação de um jogador da base, meu amigo. Jogador que vem para ser um dos grandes futuros do Vasco aí, em breve, muito em breve. O Vasco acertou a contratação do jovem jogador Lucas Zuccarello, jogador que era tido como uma grande promessa do Sport. O garoto de apenas 15 anos já atuava pela equipe sub-20 do Sport. O Sport, porém, tentou segurar o garoto, teria feito uma proposta 25% maior do que a do Vasco, só que a família do jogador estava decidida em se mudar para o Rio de Janeiro e ele acertou a sua transferência para o Vasco. De acordo com as referências, esse jogador é uma das grandes promessas do futebol brasileiro. Ele já era camisa 10 do Sport em todas as categorias de base, mesmo com 15 anos, ele já estava no sub-20. É um fenômeno. Eu acredito que quando ele estiver com 16, 17 anos, ele pode muito bem, quem sabe, se continuar jogando bem, ser aí um profissional já com a camisa do Vasco. Tá jogando no time principal do Vasco. Vamos torcer para que o garoto desenvolva bem, porque é o futuro do Vasco. E guardem bem esse nome, porque tem tudo para ser uma das grandes promessas do futebol mundial. Bom, e além desse nome contratado, o Vasco já estaria pensando na próxima temporada de 2023 e já está fazendo um scout de jogadores que podem chegar na próxima temporada. De acordo com o canal Atenção Vascaínos, o chefe de scout Vitor Bastos segue trabalhando aí no mapeamento de jogadores ao lado do Carlos Brasil, que ainda continua trabalhando no Vasco. Agora eles também contam com a presença do Paulo Brax. Atualmente existem diversos contatos com a série de jogadores e os atacantes Marcinho, do Kawasaki Frontale, muito especulado no Vasco, atacante argentino Martim Ojeda, do Godoy Cruz, bem, foi muito especulado tanto aqui no Vasco e também em outros times aqui no Brasil, como por exemplo nosso maior rival Botafogo, e claro o atacante Paulinho, que deverá deixar o Bayer Leverkusen. O jogador a princípio vai continuar para pelo menos essa parte da temporada, até o final do ano ele segue no Bayer, no clube alemão, e quem sabe a partir de janeiro, se o Paulinho não estiver jogando com a camisa do Bayer, pode ser que possivelmente ele seja reforço do Vasco, o Vasco vá atrás dessa contratação. O jogador que sequer vem sendo relacionado para as rodadas iniciais da Bundesliga não vem agradando aí ao clube alemão pelo futebol que ele não apresentou, né? Desde que foi contratado, o jogador viveu com lesões e também não jogou absolutamente nada e não se tornou aquela grande realidade que a gente esperava, né? O jogador era uma grande promessa da base do Vasco, foi para os profissionais, jogou muito bem, só que lá no futebol europeu ele não jogou nada. Essa é a verdade, ele não jogou nada. Ficou praticamente quase todas as temporadas no banco de reservas. Quando não estava no banco, estava contundido. E por isso que ele deseja deixar o Bayern e voltar ao futebol brasileiro, que ele já até confirmou um desejo de voltar para o Vasco e as portas estão totalmente abertas para um retorno dele ao Vasco. Vamos aguardar, ver como que a 777 Partners vai analisar esses nomes e se vai fechar essas contratações já no final dessa temporada para o início do ano que vem e o Vasco se reforçar muito bem para a elite do futebol. Deixe aí nos comentários o que você acha desses reforços que podem chegar para 2023, o Vasco já pensando a longo prazo, né? Essa temporada, Série B, não tem mais reforços, somente esses 5 reforços contratados, o Vasco fechou o seu leque para contratações. Deixe aí nos comentários qual desses 3 reforços você acha que seria o melhor para o Vasco, o Paulinho, o Marcinho e também o atacante argentino Martim Ojeda. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí pra você não perder nada, hein? Tamo junto, forte abraço. Saudações vascaína a todos e é nóis.